Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns a partir do capítulo 3º, item 68. Nós estamos falando de manifestações inteligentes. Vamos lá? Por meio das pancadas dadas e, sobretudo, pelas pancadas no interior da mesa, de que acabamos de falar, se obtém efeitos ainda mais inteligentes, como a imitação de diversas batidas do tambor, do simulacro de luta com fogo e de fila ou de pelotão, e de um canhoneiro. Depois, o rangido da serra, os golpes de martelo, o ritmo de diferentes melodias, etc. Como se compreende, foi um vasto campo aberto à exploração. Foi dito que uma vez que havia ali uma inteligência oculta, deveria poder responder às questões, e ela respondeu, com efeito, por sim ou por não, por meio de um número de pancadas convencionadas. Por terem sido essas respostas muito insignificantes, ocorreu a ideia de fazer designar as letras do alfabeto e de compor, assim, palavras e frases. Então, esses são os primórdios dos efeitos físicos na era espírita, né? Então, as reuniões mediúnicas ainda eram rudimentares, o conhecimento era muito, ainda a conhecer, né? Restrito, vamos dizer assim. Então, se fazia experiências. E a mesa girante, o médium de efeito físico, ele proporciona ao espírito uma série de coisas, o estalido, nós falamos um pouco disso a semana passada, então, barulhos, então, pancadas. A partir desses fenômenos é que se convencionou, então, perguntas e respostas aí para avaliar a inteligência do fenômeno. 69. Esses fatos, renovados à vontade por milhares de pessoas em todos os países, não poderiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência não seria outra senão a do médium, do interrogante ou mesmo dos assistentes. A dificuldade era explicar como essa inteligência podia ser refletida na mesa e se traduzir por pancadas, desde que se averiguou que essas pancadas não eram dadas pelo médium e eram, pois, pelo pensamento. Ora, o pensamento dando pancadas seria um fenômeno mais prodigioso ainda que todos aqueles que foram vistos. A experiência não tardou em demonstrar a inadmissibilidade dessa opinião. Com efeito, as respostas se encontravam, muito frequentemente, em oposição formal com o pensamento dos assistentes, fora da capacidade intelectual do médium, mesmo em idiomas ignorados por ele, ou relatando fatos desconhecidos de todos. Os exemplos são tão numerosos e é quase impossível que alguém que tenha se ocupado um pouco com as comunicações espíritas dele não tenha sido muitas vezes testemunha. Citaremos apenas um que nos foi referido por uma testemunha ocular. Então, a manifestação é de um indivíduo e não do médium. O espírito é um homem desencarnado. Ele pode ser muito inteligente ou pode ser muito atrasado, endurecido, vulgar, mas pode ser também elevado. Então, muitas vezes, as respostas dadas nas reuniões divergiam com os conceitos e valores das pessoas que estavam participando lá. Por isso, a certeza de que era um terceiro, não eram aquelas pessoas que estavam demonstrando ou trazendo informações. 70. A bordo de um navio da Marinha Imperial Francesa, navegando pelos mares da China, toda a tripulação, desde os marinheiros ao Estado-Maior, se ocupava em fazer as mesas falarem. Teve-se a ideia de evocar o espírito de um tenente desse navio, morto havia 2 anos. Ele veio e,
Depois de diversas comunicações que deixou todo mundo admirado, disse o que se segue, por meio de pancadas. Suplico-vos insistentemente que paguem ao capitão a soma indicava a quantia, que lhe devo e que sinto não ter podido reembolsar-lhe antes de minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão havia esquecido desse crédito, de resto bastante pequeno. Mas, procurando em suas contas, encontrou a menção da dívida do tenente, cuja quantia indicada era perfeitamente exata. Perguntamos: do pensamento de quem essa indicação poderia ser o reflexo? Aperfeiçoou-se a arte de se comunicar por pancadas alfabéticas, mas o meio era sempre muito demorado. Entretanto, se obtiveram comunicações de uma certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Estes indicaram outros meios e é a eles que se deve o das comunicações escritas. As primeiras comunicações desse gênero tiveram lugar adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve pousada sobre uma folha de papel. A mesa, posta em movimento pela influência de um médium, se pôs a travar caracteres, depois palavras e frases. Simplificou-se sucessivamente esse meio, servindo-se de mesinhas grandes quanto a mão, feitas para isso. Depois cestinhas, caixas de papelão e, enfim, simplesmente pranchetas. A escrita era tão corrente, tão rápida e tão fácil como com a mão, mas reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos não eram definitivamente senão apêndices, verdadeiras lapiseiras, dos quais se podia prescindir. Segurando o médium ele mesmo o lápis, a mão arrastada por um movimento involuntário escrevia sob o impulso dado pelo espírito e sem concurso da vontade ou do pensamento do médium. Desde então, as comunicações de além-túmulo não tiveram mais limites do que a correspondência habitual entre vivos. Voltaremos a esses diferentes meios e os explicaremos com detalhes. Nós os esboçamos rapidamente para mostrar a sucessão dos fatos que conduziram à constatação nesses fenômenos da intervenção de inteligências ocultas ou dos espíritos. Então, ele explicou mais ou menos aqui como foi a história. Então, as mesas se elevavam. De repente, tinham movimentos voluntários, quer dizer, um movimento voluntário, como dissemos a semana passada, reflete uma inteligência. Então, não é algo mecânico, é voluntário. A mesa vai para a direita, três pulinhos, volta para a esquerda, 2, vai para a direita de novo, enfim. Ela demonstrava uma vontade no movimento. A partir daí, vamos aproveitar então essa vontade. Aí se convencionou uma pancada para sim, 2 para não. E as respostas vieram. Mas ainda o sim e não, diante de uma questão, é algo subjetivo. Então eles aprimoraram e passaram a estabelecer número de pancadas para cada letra do alfabeto. Imagina quanto tempo leva para escrever uma palavra, né? Mais tarde, adaptou-se então a escrita, colocando um lápis na mesa, uma mesa pequena, óbvio, que vai, a partir da interferência do médium numa reunião mediúnica, ela começa a escrever. Mais tarde se percebeu que se o médium pegar o lápis ou a caneta em sua mão, ele vai discorrer de acordo com a vontade do espírito que está se manifestando. E esse, nos tempos modernos e visto por inúmeras pessoas, aconteceu com Chico Xavier, que ele cobria os olhos e escrevia, sabe? Não sabia o que ele estava escrevendo,
Por isso precisava ser lido depois. Mas é uma evolução do processo. Então, não foi assim, de repente, um médium pegou uma caneta e psicografou uma carta. Não, houve todo um caminhar, uma observação para que houvesse o aprendizado. E assim, nós vamos observando que a natureza não dá saltos e que é preciso a perseverança para que haja o aprendizado. Isso vale para todas as coisas da nossa vida. Bom, vamos parando por aqui. Na semana que vem, retornaremos com o capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. Vamos à nossa prece? Amigo Jesus, Mestre incomparável, aos poucos, Senhor, vamos conhecendo a história que abriu as cortinas para o mundo espiritual. Aos poucos percebemos a dificuldade que nós temos ainda de aceitar verdades naturais, que é a comunicabilidade entre os dois planos, a existência de médiuns e a possibilidade do aprendizado com esses seres que vêm nos trazer tantas informações e considerações a respeito da vida futura. Que ampliemos a nossa confiança e a cada dia, Senhor, possamos nos ver como espíritos imortais. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.